Olá, são 4h05. A gente teve um pequeno atraso porque queria editar para você os melhores momentos do discurso de Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que acaba de tomar posse. O discurso ocorreu em Washington a partir das 3h da tarde de hoje, horário de Brasília. Como você pode ver aqui no Antagonista, nós temos uma nova Casa Branca. O site oficial da Casa Branca acaba de ser atualizado e a foto escolhida por Donald Trump foi essa: Let's make America great again together. The movement continues, the work begins. Ele segue ali com o mesmo slogan de campanha, mas dizendo que o trabalho começa agora. Antes de tomar posse, Donald Trump tuitou: tudo começa hoje, vou ver vocês às 11 da manhã para o swearing-in, que é o juramento dele em que ele toma posse. E a gente vai ver o que aconteceu antes dessa posse, porque lá nos Estados Unidos, Brasil, eles também têm a mídia ninja deles, eles também têm o quebra-quebra deles, e a gente também tem a nossa captura de vídeo deles. Então vamos ver o quebra-quebra em Washington. Bom, você nem deve ter visto isso na imprensa por aqui, por quê? Porque não atrapalhou. Porque na democracia norte-americana, que é uma democracia já consolidada, as pessoas têm noção de que quando elas transgridem, o poder público vai coibir a transgressão, entendeu? Não é assim que ela transgride e ela espera que vá passar a mão na cabeça. Então, a polícia coibiu a manifestação acabou e não interferiu em nada na posse de Donald Trump. Uma outra coisa muito interessante que você que viu a posse inteira pode acompanhar é uma tradição dos Estados Unidos de vários religiosos falarem. Houve rabino, houve várias tendências cristãs falando, citando pedaços da Bíblia. E aí o pessoal se pergunta, ué, Brasil? Mas não é um Estado laico? É um Estado laico, é o primeiro Estado protestante do mundo. A reforma protestante foi que dissociou igreja de Estado, mas Estado laico não é ateu. É que todos podem professar publicamente a sua fé e é uma tradição nos Estados Unidos. É por isso que isso existe lá. A gente vai ver agora a chegada do casal Trump à Casa Branca. Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Esse é o momento solene em que Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos. E tem uma curiosidade aí. Ele não jurou sobre uma Bíblia, ele jurou sobre duas, sabiam? Ele utilizou aí uma Bíblia que é a tradicional dos presidentes antigos, que é do cerimonial mesmo da Casa Branca, e a outra Bíblia é aquela que ele usou na propaganda quando duvidaram que ele lesse a Bíblia e que ele diz que é a Bíblia que a mãe dele deu para ele quando ele era criança. Ou seja, a imagem pública de um político norte-americano não deixa escapar um detalhe sequer. Não tem esses baguncelês que a gente vê por aqui em posse, e gritaria, e gente anda... Não, é tudo bonitinho, funcionando no relógio. Bom, agora vamos ver a parte que interessa a um monte de gente, que é o discurso. No início do discurso, Donald Trump agradeceu Barack Obama. Verdade, vamos ver. That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs to everyone gathered here today.
and everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this, the United States of America, is your country. Bom, a gente teve um discurso muito parecido com o discurso de campanha, mas um discurso também tentando unir as pessoas da América. O que Donald Trump fala é que ele vai ser o presidente dos americanos e fez questão de mostrar um contraponto absoluto entre a defesa dos interesses nacionais e a defesa dos interesses no exterior. E aí, ele falou uma coisa que ficou muito marcada, que parece provocação, porque ele começa ali saudando Barack Obama. Nos Estados Unidos sempre estão presentes na posse, não apenas o presidente que transmite o cargo, mas todos os ex-presidentes vivos. Inclusive Bill Clinton foi e levou a Hillary. Vai todo mundo educadinho, bonitinho, sorridente, provar que a democracia é sólida e que não tem caprichinho, que não vale a vontade do governante, não tem melindre, vale a vontade do povo. Eles são funcionários públicos, estão ali para servir. Estava até o Jimmy Carter lá. O único que não estava presente é o George Bush pai, que tem 92 anos de idade, está na unidade de terapia intensiva. Só que na frente deles todos, Donald Trump falou que a data de hoje vai ficar marcada como a data em que o povo entra na Casa Branca. Mas, vixe, não tinha entrado antes, Estados Unidos? Foi o que ele disse. E a multidão aplaudiu. Vamos ver. What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Bom, e aí a gente tem uma parte em que Donald Trump foi muito claro com relação ao tipo de defesa que ele pretende fazer do país. Ele deu meio que uma continuidade ao que disse na campanha, com relação à nacionalização, ao protecionismo, o que vem a ser uma coisa meio polêmica sob o ponto de vista do raciocínio lógico, porque o que faz justamente os Estados Unidos uma potência hegemônica do jeito que são, é essa questão de negociar com todos e ficar por cima, de fazer dos outros o seu quintal, né? Como é que seria isso se ele resolver tentar se proteger? Dizem que às vezes quanto mais grade você constrói, é o mais vulnerável que você fica, porque o outro sabe onde invadir. Como é que será que isso vai funcionar na prática? Será que isso foi só um discurso? Enfim, temos que ver com o correr da história, mas o que ele disse no discurso de posse foi isso aqui. For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world.
Bom, e foi logo depois dessa parte em que ele fala dos empregos que foram, dos investimentos que foram perdidos, porque você fez investimentos trilionários para defender outros países, enquanto não se defendeu os Estados Unidos, que Donald Trump fez uma palavra de ordem, basicamente, que foi os Estados Unidos em primeiro lugar, e em primeiro lugar os Estados Unidos, e enfim. Nas redes sociais, olha que curioso, o que ganhou mesmo fôlego foi a hashtag YouAreHired, porque ele dizia no programa dele de TV, You are fired, você está demitido, e agora é o You are hired. Quero convidar você para ver na TV Antagonista o momento em que chegou o carro do Donald Trump na Casa Branca e eles se encontraram. A gente fez um especial que vai estar lá no YouTube, youtube.com/oantagonista. A gente começou na segunda-feira, mas todo dia a gente tenta dar uma inovada para você ter produções especiais. E esse foi um plantão da TV Antagonista que a gente mostrou o exato momento em que os dois casais se encontram. Foi muito curioso que houve uma quebra de protocolo. A gente teve a Melania Trump chegando com um presente nas mãos para a ex-primeira-dama Michelle Obama e um presente, uma caixa enorme de azul piscina da joalheria Tiffany's. Ninguém sabe o que tem dentro, Brasil. Maior especulação. Eu aqui tô morrendo para saber, vou falar a verdade. Mas, enfim... Não sabemos ainda e minha opinião é que jamais saberemos, né? Porque não vimos ali na hora, não vamos saber nunca qual é a verdade. Mas tem ali no plantão da TV Antagonista esse momento exato. A gente continua acompanhando toda essa cerimônia, que é longa, é algo que acontece há muito tempo nos Estados Unidos, que é uma democracia muito mais madura do que a nossa, e é seguido de perto por uma multidão, uma cerimônia muito bem organizada e que é muito significativa para o povo dos Estados Unidos. Agora nós vamos falar de um assunto que aqui no Brasil é o que está mobilizando mesmo todas as atenções, que é, infelizmente, a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Muita gente está pedindo uma investigação independente, séria e profunda sobre o que aconteceu. E dizem que há teorias da conspiração e muita gente está na turma do habeas corpus preventivo. Vou chamar a atenção de vocês para um post do Facebook de Renato Janine Ribeiro, que foi ministro de Dilma Rousseff, fazendo um apanhadão da teoria da conspiração desde a década de 60, Brasil. Mas, enfim, é um cara que é conhecido como moderado, não é um cara que sai atirando em todo mundo. Mas ele lembra que em 67, logo depois de passar a presidência a seu não candidato, que era Costa e Silva, um acidente aéreo matou Castelo Branco. Muito conveniente para seu sucessor. Em 92, durante o impeachment de Collor, um acidente aéreo matou Ulisses Guimarães, atuante no processo. Em 2014, foi a vez de Eduardo Campos. Agora, o relator do processo mais importante da história política brasileira. 4 acidentes aéreos. Os 3 primeiros foram declarados meros acidentes. Mas se esse não for, se os outros não tiverem sido? É aquela coisa, o Brasil, às vezes, se fosse um roteiro, iam dizer que é forçado. Mas a gente não pode viver de ilações, né? Não é só o antagonista que pede, não é só o Mário Sabino que está pedindo. Com equilíbrio, a Transparência Internacional, que é uma ONG mundial de combate à corrupção, cobrou hoje uma investigação completa e independente, numa entrevista que foi dada à Globo News, direto de Davos. É realmente algo que causa estranhamento e o país exige uma resposta dessa investigação que já começou por parte da Polícia Federal. A gente tem aqui como últimas informações que saíram no Antagonista, que no momento da queda do avião em que estava Teori Zavascki, o piloto tentava pela segunda vez pousar na pista ali em Paraty. E segundo a revista Veja, foi encontrado o gravador de voz do avião em que morreu Teori Zavascki. Ou seja, a gente pode ser que tenha notícias sobre as causas do acidente. Num primeiro momento, houve uma confusão sobre a questão de existir a gravação e de ser obrigatório ter caixa preta no avião. Parece que a exigência de caixa preta é dos aviões comerciais, mas isso não quer dizer que não tenha gravação, porque existe um outro tipo de equipamento agora que faz isso.
E pra gente finalizar, eu quero dizer para vocês que a TV Antagonista tem o patrocínio, sabe de quem? Da Empíricos, que você precisa conhecer. A Empíricos não é banco, a Empíricos não é corretora, a Empíricos faz o quê? Faz análise de investimentos para ensinar os brasileiros a ganharem dinheiro investindo. E o melhor da Empíricos é o seguinte, ela é independente, não tem o rabo preso com ninguém. O interesse da Empíricos é fazer o seu cliente feliz. Eu recomendo muito porque eu gosto do pessoal da Empíricos. Enfim, estou muito feliz de ter aqui na TV Antagonista o patrocínio da Empíricos. Estou muito feliz também de ter a confiança, a resposta de todos vocês pelas redes sociais durante toda essa semana em que a gente está tentando fazer cada dia um pouquinho melhor que o outro. A TV Antagonista, você sabe, vai continuar todos os dias de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 6 da tarde, e às 4 da tarde por streaming no www.oantagonista.com. E a gente também tem os plantões com as notícias fervilhantes e a partir de hoje também produções especiais só para as redes sociais, para o YouTube. Aliás, vai lá e confere que a gente fez uma especialíssima do Congresso do PT com um jingle para Lula 2018 que tá daqui, ó. Um beijo para vocês, até segunda. Tchau!